Agora a gente traz mais uma informação. O governo Lula nomeou o MST para integrar o Comitê de Elaboração do Plano Safra da Agricultura Familiar, o PRONAF. O programa vai disponibilizar mais de 70 bilhões de reais para pequenos agricultores de todo o país. A ação representa uma guinada na contramão do Congresso, que trabalha para diminuir a participação do grupo nas decisões estatais. Na última terça-feira, o Congresso proibiu a destinação de gastos federais que promovam, incentivem ou financiem a invasão de propriedades rurais privadas. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo aí. O governo Lula, é uma decisão que não surpreende, né, Silvio? O governo Lula chamando o MST para conversar e para discutir a destinação de mais de 70 bilhões para pequenos agricultores no país. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Piotr, meu irmão Augusto. Caute, boa noite para quem começa a semana conosco. Eu concordo com você, Paula, não surpreende em absolutamente nada. E nós temos dito isso aqui desde o início do governo Lula, desde que Lula tomou posse. Ele entregou cargos estratégicos da máquina estatal para o MST. Começou com as superintendências do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos estados. Mais de 20 delas estão nas mãos do MST. E aí nós estamos falando, evidentemente, de questões fundiárias e regularização de terras. Depois ele entregou a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, para um deputado do PT, um ex-deputado do PT, concorreu ao governo do estado do Rio Grande do Sul na última eleição, Edgar Preto, que é ligado ao MST. Ele é filho do Adão Preto, o pai dele é fundador do MST no Rio Grande do Sul e ele, portanto, herdou todo esse espólio do eleitorado gaúcho. Ele também criou ou recriou uma pasta que poderia ser batizada de Ministério do MST, mas se chama Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandada por Paulo Teixeira, que àquela altura não tinha certeza se seria deputado federal. Depois de sucessivos mandatos, ele ficou na repescagem e, por conta da recontagem de votos e impugnação de determinadas candidaturas, acabou entrando aos 45 do segundo tempo. Mas para não ficar de fora da máquina do PT, se tivesse inclusive sem mandato, Paulo Teixeira já foi líder de bancada, ele ganhou essa pasta. Então não surpreende em nada. E volto à questão da CONAB, por exemplo. Porque a CONAB, a Companhia de Abastecimento, é quem se torna, lá na ponta, responsável também por controle de safra, por cultivo de verão, cultivo de outras estações, e isso passa para as mãos do MST. Estamos assistindo agora à politização extrema do arroz, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. E nós agora temos o Arroz Brás, que leva o selo do governo federal, leva o selo da CONAB. E aí onde também está o pulo do gato, como dissemos na semana passada. No governo Lula, a central de abastecimento passa do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Portanto, não surpreende em nada. O MST já está à frente num avanço contra o agro brasileiro, o motor da nossa economia, o Brasil, que dá certo. Também não é novidade. Finalizo, o presidente Lula já disse que o agro é fascista. Então, logo, nada melhor do que entregar para o MST a massa de manobra de pessoas pobres, a massa de manobra do senhor Stedley a favor eleitoral do PT. Pois é, Piotr, a gente pode dizer que isso é uma resposta aí do governo. Na semana passada, o Congresso decidiu reduzir um pouco a influência do MST no governo e aí a gente traz essa notícia então de que o governo decide chamar o MST à mesa para discutir, para conversar sobre a destinação aí de mais de 70 bilhões de reais. É uma decisão que vai na contramão da vontade popular, da vontade do Congresso. O ministro da Agricultura existe ainda, porque ele seria um representante do agronegócio ali no governo Lula, né? O Carlos Fávaro, que na verdade hoje parece ser uma eminência parda do governo. Não conta, não representa, porque qual é a expertise, por exemplo, do MST para participar de uma discussão como essa? Nenhuma, a não ser mera questão ideológica e política por decisão do governo. O Silvio já fez aqui uma explanação muito completa em relação a colocar o MST em postos chaves que o governo considera importantes do ponto de vista de influência política. A pergunta é,
Qual a eficiência que eles têm entregado? Se eu pensar pelo próprio governo federal, é muito baixa, ou nenhuma. Daí, nós temos um Congresso que, isso sim, é a representação popular, deixa muito claro qual é a posição, colocou derrotas, impôs derrotas ao governo em relação ao MST, ou seja, invasor agora, pelo menos na Câmara já foi decidido, vai ter que passar pelo Senado ainda, ou seja, participando desses atos, pede benefícios sociais. O governo vem na contramão e simplesmente amplia o leque de atuação do MST dentro do governo. O governo hoje está enfraquecido no Congresso Nacional, tudo indica vai ter mais derrotas, mas está dobrando a aposta. Mas está dobrando a aposta não só apenas numa tentativa desesperada ideológica de tomar todo o governo para esses aliados. Está dobrando a aposta de afrontar o Congresso Nacional num ano eleitoral. Está perdendo, mas é aquela história, né? O governo do PT vive numa redoma própria, que eles acham que nada os atinge. E se a gente levar em conta que o consórcio esquece que o governo do PT está entregando um déficit fiscal gigantesco que vai comprometer as próximas gerações, não somente esta, mas também as próximas gerações de jovens do Brasil que vão chegar endividados já por causa desse governo. E o governo faz todas as escolhas geopolíticas erradas, todas, rigorosamente todas. O MST é só parte do processo dessa ferramenta de tomar ideologicamente o governo ou qualquer repartição pública que ele julgue importante dentro do projeto de poder que eles têm. Augusto? Eu vou me repetir, né? Se você botar a direção do MST para lidar com a terra, você vai ver um espetáculo muito pedagógico, né? A última vez que o Stedley, que é o líder do MST, o João Pedro Stedley, ele só viu foice, por exemplo, na bandeira da antiga União Soviética, né? Ele nunca mexeu com isso. E eu sempre digo que se ele tentar mexer com foice, nós podemos ter o risco da primeira autodegola, né, de um camponês, tá, por falta de intimidade com o instrumento que ele está usando. Eles não sabem o que é plantar nem colher, nunca. Eles invadem. Só então imagina, esses caras não querem terra, eles querem mudar o regime, só isso. Só isso. Eles não sabem, então chamar para quê? Que palpite eles podem dar numa área que o governo devia tratar com carinho, porque o sucesso do agronegócio brasileiro salva o país da falência e salva o governo aí de afundar na própria gastança, porque garante, né, que o PIB, o Produto Interno Bruto, vá para frente, que as exportações sejam boas. Não, ele vai chamar para cair. Bom, se o PSOL pode aconselhar o governo em matéria de educação, por que